Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo de número 4, a partir do verso 1 até o versículo de número 12. Assim está escrito: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai, convertei o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Amém. Nós vamos falar nesta noite em como pôr fim às guerras. Apesar dos tratados das organizações mundiais pela paz e da ameaça de bombas atômicas, a guerra ela é uma realidade, ela sempre esteve presente na história da humanidade, né? Em alguns momentos de maneira mais intensa, em outros momentos de maneira menos intensa. Mas a guerra ela sempre fez parte da história da humanidade. Mesmo diante das organizações que tentam minimizar esses conflitos que existem entre as pessoas. As guerras não são travadas apenas entre as nações, mas também em maior ou menor grau, em todas as áreas da vida, nós percebemos algum tipo de conflito, né? Neste trecho da leitura que fizemos, Tiago ele trata desse tema importante e mostra que existe 3 guerras em andamento no mundo. Sobretudo, uma guerra que boa parte das pessoas ela tem travado em seu dia a dia. E também Tiago ele aponta, ele diz como essas guerras podem ter fim. Então a primeira coisa que Tiago ele aponta é para as 3 guerras que existem na relação humana e depois como essas guerras poderiam ter fim. E a primeira guerra que Tiago ele faz menção, aqui nos versículos que fizemos a leitura, é a guerra uns com os outros. E eu quero que você preste atenção nessa questão, porque nós vamos percebendo que à medida que Tiago ele vai fazendo menção desse conflito entre pessoas,
ele vai pontuando a progressão disso, e que um conflito, ele é oriundo de outro. Então, existem 3 tipos de guerra, e uma delas está associada à outra. Então, o primeiro apontamento que Tiago faz, e ele vai fazendo um apontamento progressivo, até ele chegar, vamos dizer assim, no nascedouro dos conflitos, até ele chegar no ápice, ou aonde se origina, né, todas as guerras. Mas ele vai apontar inicialmente a guerra uns com os outros. E é o que ele diz no verso 1, no início do versículo, né? De onde procede as guerras e contenda que há entre vós. Então, veja que Tiago, ele aponta para os conflitos, e nós precisamos reduzir aqui o nosso entendimento, porque Tiago, ele não está escrevendo para a humanidade enquanto um todo. Tiago, ele está escrevendo para a igreja. Então, ele não está falando dos conflitos de nação contra nação. Ele está falando dos conflitos internos, dos conflitos que existem entre os irmãos, dentro da igreja. É desse que Tiago está falando. Então, quando examinamos algumas das igrejas primitivas, descobrimos que tinha sua parcela de desentendimento. Por quê? Porque o senso comum, às vezes, ele leva-nos a acreditar que a igreja primitiva era o céu na terra. Muito embora a igreja, ela inicia de uma maneira muito significativa, era uma igreja muito voltada para uma busca, para a oração, para a meditação. Mas quando eu faço menção dessa igreja, geralmente eu estou me referindo à igreja do início do livro de Atos, ali do capítulo 2. Porque se você olhar para a igreja no mesmo livro de Atos, já no capítulo 5, você vai ver que já está repleto de problemas. Já está com alguns conflitos entre eles, né? O capítulo 6 mostra os apóstolos sendo questionados pelas viúvas, por exemplo, e daí por diante. Então, a igreja, o texto sagrado, ele nos mostra os conflitos que havia na igreja. Por exemplo, os membros da igreja de Corinto competiam entre si durante o culto, e até levavam irmãos na fé à justiça. Tinha irmãos processando irmãos dentro da igreja. Algumas pessoas estavam levando outros irmãos à justiça, e Paulo diz: olha, vocês precisam resolver esse conflito entre vocês. Vocês não podem fazer isso. Um irmão pegar o outro e levar ele para acioná-lo em uma justiça. Vocês precisam resolver entre vocês esses problemas. Paulo teve de admoestar os irmãos em Éfeso a cultivar a unidade espiritual. Nós podemos ver isso no capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Efésios. E até a sua igreja querida, né? Até aquela igreja que aparentemente a gente percebe que Paulo tem um carinho especial por eles, a igreja de Filipe. Paulo, ele destina parte das suas escrituras, no capítulo 4, por exemplo, da carta aos Efésios, para tratar de um problema interno que havia entre duas irmãs, que não estava passando, como dizia na minha terra, não estava passando junto na pinguela, né? Não passava junto. Havia um conflito entre duas irmãs importantes para o ministério. No entanto, por alguma razão, elas estavam em atrito. Ao que parece, os cristãos para os quais Tiago escreveu,
estavam em guerra uns com os outros por cargo dentro da igreja, e muitos membros queriam ser mestres e líderes. Quando estudavam a palavra de Deus, o resultado não era edificação, mas sim contenda e discussão. Cada um achava que somente suas ideias e práticas eram corretas. As reuniões eram controladas por ambições egoístas, não por submissão espiritual. Então, o problema de conflito interno era algo presente na igreja para a qual Tiago ele está destinando os seus conselhos, as suas orientações. Mas por que estamos em guerra uns com os outros? Porque Tiago, conforme nós fizemos a leitura, que é o que nós mencionamos, Tiago diz que de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês. Então, o conflito é identificado por Tiago. E esse conflito estava presente na igreja. Pertencemos à família, à mesma família, cremos no mesmo Salvador, temos dentro de nós o mesmo Espírito Santo e, no entanto, lutamos uns contra os outros. Tiago diz, por que isso acontece? Quero chamar a atenção para a progressão daquilo que Tiago diz. Então, primeiro Tiago aponta para uma realidade. Que realidade é essa? O conflito que existe entre os irmãos. Agora, qual é a razão disso? Qual é a razão do conflito entre os crentes? Então, Tiago ele vai avançando no seu relato. Então, o conflito que existe entre vocês, Tiago diz, é o fato de que as pessoas estão em guerra, primeiramente com ela mesma. Porque veja o que o Tiago diz na sequência do versículo 1. Então, ele vai dizer na parte B do versículo 1, de onde? Senão dos prazeres que militam em vossa carne. Então, Tiago ele diz que havia conflito entre os irmãos, porque as pessoas estavam em conflito consigo mesmo. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. A guerra no coração contribui para causar as guerras na igreja. Então veja que a guerra entre as pessoas era fruto de uma guerra que cada um tinha consigo mesmo. A essência do pecado é o egoísmo. A essência do pecado é o egoísmo. Eva desobedeceu a Deus porque quis comer do fruto da árvore e se tornar sábia como Deus. Não foi isso o que a serpente disse para Eva? Quando a serpente pergunta para ela o que foi que Deus disse, que se ela comesse ela morreria, ela diz, não, diz que não é que eu não posso comer de toda a árvore do jardim, eu não posso comer dessa árvore, porque senão eu morro. E a serpente diz, não, Deus mentiu para você, não é que você vai morrer, é que se você comer você vai ser igual a Ele, conhecendo o bem e o mal. E Eva, com o sentimento egocêntrico de ser igual a Deus, ela come do fruto. Abraão, ele mentiu sobre a esposa por causa do seu desejo egoísta de salvar a própria vida. Acã trouxe derrota a Israel porque foi egoísta e tomou dos despojos proibidos das ruínas de Jericó. O texto diz que Acã ele pega uma barra de ouro e uma capa babilônica. Ele se apossa de 2 objetos cujo Deus havia dito que não era para pegar nada do que ali havia. E o texto diz que Acã, ele se apodera de uma barra de ouro e de uma capa babilônica. Com esse egocentrismo, ele trouxe sobre a sua vida juízo. Com frequência, irmãos,
descobrimos nossas brigas, encobrimos, melhor dizendo, nossas brigas com um véu de espiritualidade. Somos como Miriam e Arão, que se queixaram da esposa de Moisés, quando na verdade estavam com inveja da sua autoridade. Miriam e Arão questionam a esposa de Moisés, uma segunda esposa que Moisés ele toma já no deserto, mas na verdade o sentimento deles, de Arão e Miriam, era inveja. Eles estavam invejando o fato de Deus falar face a face com Moisés. Eles enciumaram disso. Ficaram enciumados por causa disso. Percebemos que eles trouxeram um grande mal sobre o povo de Israel. Ou então, imitamos Tiago e João, não esse Tiago aqui, o da carta, o Tiago, o irmão de João, que foi morto por Herodes. Às vezes nós imitamos Tiago e João e pedimos tronos especiais no reino por vir, quando na verdade o que queremos é reconhecimento no presente. Lembra-se de Tiago e João quando chega para Jesus e diz: Senhor, quando chegarmos na vida vindoura, permite-nos que um sente à tua direita e o outro à tua esquerda. Veja o pedido deles. Se não é um pedido egocêntrico. Na verdade, o que eles querem é uma posição de destaque. Eles querem se sobressair em relação aos demais. Em ambos os casos, o resultado do desejo egoísta foi castigo e divisão no meio do povo de Deus. Os desejos egoístas são perigosos e nos levam a fazer coisas erradas. Veja o que Tiago diz no versículo de número 2, irmãos. Viveis a lutar e a fazer guerras, e até mesmo a orar de maneira errada. Porque Tiago diz: vocês não têm, porque não pede. Mas quando pede, vocês não recebem. Por que Tiago diz que quando a gente pede, a gente não recebe? Porque nós somos egoístas, irmãos, é por isso. Tiago diz: vocês nada têm, porque não pede, mas quando pede também não recebe. E qual é a razão de não receber? Tiago explica: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Dependendo da versão, diz deleites. Quando oramos de forma incorreta, mostramos que a nossa vida cristã como um todo está errada. Alguém disse bem que o objetivo da oração não é fazer que a vontade do homem se realize no céu, mas que a vontade de Deus se realize na terra. Esse é o princípio da oração. Não é que nós venhamos direcionar Deus a fazer o que nós queremos lá no céu, mas é em harmonia com o Senhor orar para que a sua vontade seja feita aqui na terra. E na maioria das vezes, irmão, vamos ser sinceros conosco mesmo? Vamos ser sinceros conosco mesmo? A maioria das vezes que nós oramos e dizemos a Deus: seja feita a tua vontade, nós não queremos que seja feita a vontade de Deus, vamos ser sinceros. Na verdade, o que nós queremos é que Deus faça a nossa vontade, ou não é assim? Ou não é desse jeito? Ou só é comigo? Bom, de repente só é comigo, Os irmãos não. Mas essa é a realidade, nós oramos para que Deus faça aquilo que nós queremos aqui na terra. E aí Tiago diz: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, vocês são egoístas, vocês são muito excêntricos, e a oração de vocês, ela não sai do seu entorno, e é por isso que essa oração, ela não é respondida, diz Tiago. Aleluia.
Quem está em guerra consigo mesmo, por causa de desejo egoísta, é sempre infeliz. Nunca aproveita a vida. Em vez de ser grato pelas bênçãos que tem, queixa-se das que não tem. Não consegue entender-se com os semelhantes, pois sempre inveja os outros por aquilo que possui ou não. Está sempre à procura de algo especial que transformará a sua vida, quando na verdade o problema está dentro do próprio coração. Então às vezes nós estamos querendo encontrar a solução para o problema fora de nós, quando na verdade o nosso maior problema é nós mesmos. Muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, o nosso maior inimigo somos nós, por conta dessa guerra que existe entre nós, no nosso interior. E agora Tiago ele vai evoluir mais um pouco na sua descrição da guerra, porque ele vai apresentar a razão de nós estarmos em guerra conosco. Tiago apresenta o motivo pela qual estamos em guerra conosco mesmo, e consequentemente uns com os outros. Então se nós estamos em guerra uns com os outros, é porque nós estamos em guerra conosco. E se nós estamos em guerra conosco, é porque existe uma guerra primeira. Qual é? É porque nós estamos em guerra com Deus, meus amados. A nossa guerra conosco é porque primeiro nós estamos em guerra com Deus. O versículo 4, Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele, pois, que quiser se fazer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aquele que quiser agradar a esse padrão mundano que está estabelecido aí, Tiago diz, ao mesmo tempo está se fazendo inimigo de Deus. A raiz de toda guerra interior ou exterior é rebelião contra Deus. No começo da criação, vemos a perfeita harmonia. Você percebe que naquele tempo não havia briga de casais, irmão, né? No início ali não havia briga de casais. Os animais não brigavam. A harmonia era plena. A natureza, ela vivia em plena harmonia. E quando é que começa a haver esse desajuste na criação? Quando existe o pecado contra Deus, a desobediência, quando se coloca um obstáculo entre nós e o Senhor, entre nós e Deus, a partir daí passa a haver o conflito conosco e posteriormente o conflito com os outros. O pecado entrou no mundo e deu início aos conflitos. De que maneira um cristão declara guerra contra Deus? Ao ter amizade com os inimigos de Deus. Tiago, ele cita 3 inimigos com as quais não confraternizar, se desejamos ter paz com Deus. Então Tiago ele vai citar 3 inimigos de Deus, e a qual nós devemos manter distância, e depois Tiago ele vai citar 3 formas de nós nos aproximarmos do Senhor. Então a primeira coisa que Tiago faz menção como inimigo de Deus é o mundo, mas não é o mundo na sua totalidade, irmãos. Quando a Bíblia ela usa a expressão mundo, é preciso entender em que contexto a palavra ela está se referindo. Porque o mundo pode ser esse sistema mundano que está colocado, o mundo pode ser as pessoas como um todo, ou pode ser a criação como um todo. O que Tiago ele faz menção é o sistema mundano que está colocado e que rege boa parte das ações humanas. Então Tiago diz, aquele que quiser andar nessa conformidade, Tiago diz, está se fazendo inimigo de Deus. Não é isso que Paulo
ele vai se referir, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas se você interpretar a palavra mundo da mesma forma em todas as situações, então você vai dizer: não, mas nós temos que amar o mundo, porque João, no capítulo 3, vai dizer que Deus amou o mundo, e esse amor ao mundo foi tão grande que ele deu o seu filho. Mas ali em João, o mundo é as pessoas, a humanidade, e não o sistema potrificado que rege as ações humanas. É desse mundo que Tiago fala, quando ele diz que nós não devemos amar o mundo. É esse mundo que Paulo fala, escrevendo aos Romanos, quando ele vai fazer menção à mesma coisa. Ao falar do mundo, Tiago se refere, obviamente, à sociedade humana sem Deus. O sistema todo das coisas nessa sociedade em que vivemos é contrário a Cristo e a Deus. Abraão era amigo de Deus, Ló era amigo do mundo. E aí nós conseguimos visualizar com tranquilidade o que aconteceu com um e com o outro, né? O que deu, quais foram as consequências da amizade de Abraão com Deus e as consequências da amizade de Ló com o mundo. O mundo é inimigo de Deus, e quem deseja ser amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Existe um antagonismo entre Deus e o mundo. Então, se você é amigo de um, você não pode ser amigo do outro, justamente pelo abismo que existe entre um e outro. Também não pode ter amizade com Deus se estiver vivendo na carne, que é o que o Tiago vai fazer menção posteriormente. Na sequência do versículo 5, ele fala sobre isso, né? Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que nos anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Ao falar da carne, Tiago refere-se à velha natureza que herdamos de Adão e que é propensa a pecar. Então, se nós demos vazão à natureza humana, todas as nossas atitudes, elas serão tendenciosas para o pecado. É por isso que o apóstolo Paulo, novamente escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: como homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas como homem exterior, ou seja, carnal, eu observo nos meus membros uma outra lei, que não é a de Deus. Então, é necessário, como diz a Bíblia, em alguns momentos, nós mortificarmos a nossa natureza humana. Porque sempre que a nossa natureza humana caída, ela aflora, o pecado, ele está à porta. Como disse Deus para Caim, né? Deus disse a Caim, quando ele pergunta pelo seu irmão Abel, ou porque o seu semblante está decaído: Caim, por que o teu semblante está decaído? E ele diz: se você fizer o que é bom, você não vai ser aceito. Se você fizer o que é bom, Caim, você vai ser aceito. Mas se você fizer o que é mal, Deus diz a ele, o pecado jaz à tua porta, e o teu desejo será para ele. Mas a você, a ti cumpre dominá-lo, diz a Bíblia. Se você agir, se você proceder de maneira correta, é certo que você será recompensado. Se você agir de maneira inconsequente, Deus diz: o pecado vai estar na tua porta e o seu desejo vai ser para ele. Mas cabe a você controlá-lo, dominá-lo. E isso está relacionado à nossa natureza humana. O Espírito pode usar o corpo para glorificar a Deus, mas também a carne, nossa natureza pecaminosa, pode usar o corpo para servir ao pecado.
Viver em função da carne, da natureza caída, significa entristecer o Espírito de Deus que habita em nós, conforme diz o verso 5, né? A outra coisa, o último, né, inimigo de Deus é o diabo. Percebe, irmãos, que Tiago diz que é necessário nós resistirmos ao diabo. Você já reparou que a Bíblia manda a gente fugir do pecado? Reparou que a Bíblia não manda você resistir o pecado? A Bíblia não manda você resistir o pecado. A Bíblia diz, fuja do pecado. Não é para resistir, é para fugir. Mas ao diabo, a Bíblia diz, resistir ao diabo. E quem vai fugir é ele. E ele fugirá de vós. É isso que Tiago diz no verso de número 7, né? Resisti-vos, portanto, vamos começar no 6. Deus, antes ele dar maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Então o mundo está em conflito com o Pai. A carne luta contra o Espírito, e o diabo opõe-se ao Filho de Deus. O maior pecado de Satanás é o orgulho, irmãos, que ele também usa como uma das suas principais armas na guerra contra os santos e o Salvador. Se nós deixarmos o orgulho entrar no nosso coração, irmãos, a nossa tendência vai ser a mesma. Por que nós observamos que homens de Deus, mulheres de Deus, iniciaram uma caminhada equilibrada na presença do Senhor, mas permitiu que Satanás enchesse o seu coração de orgulho, permitiu que a soberba viesse se assenhorar da sua vida, e então eles tropeçaram em algum momento da sua caminhada. Deus deseja que sejamos humildes, Satanás deseja que sejamos orgulhosos. Não é isso que ele diz para Eva, ele diz, vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás prometeu a Eva, que creu nessa promessa. Como podemos ser amigos de Deus e inimigos do mundo, da carne e do diabo? Tiago, ele dá 3 instruções, a fim de que tenhamos a paz em vez da guerra. Então nós precisamos resistir o mundo, a carne, né, a natureza pecaminosa e ao diabo. E nós precisamos tomar 3 atitudes em oposição a isso para nos aproximar de Deus. Qual é? Primeira coisa, sujeitar-nos a Ele. Entendermos que a vontade de Deus para a nossa vida é a melhor coisa. Relutar contra essa vontade sempre trará danos para a nossa vida. E é por isso que Tiago ele vai dizer no verso 7, na primeira parte, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. É necessário haver uma sujeição plena, não uma sujeição apenas em uma determinada área da nossa vida. Deus ele quer ser Senhor da nossa vida como um todo, irmãos, e não apenas em uma área específica. Aí nós caímos naquela frase que foi repetidamente dita no meio cristão, que era, não, fica tranquilo, porque Deus ele quer o nosso coração. Não, irmão, Deus ele quer tudo. Ele quer o coração, o olho, o braço, a perna, ele quer tudo. Deus ele não quer ser Senhor apenas de uma parte do nosso ser. Ele quer ser Senhor da nossa vida como um todo. E é por isso que Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Enquanto não entregarmos a Deus todas as áreas da nossa vida, continuaremos vivendo sempre em conflito. Isso explica porque cristãos sem compromissos com Deus não conseguem conviver consigo mesmo e, consequentemente, não conseguem conviver com os outros, por causa do conflito interno.
O segundo conselho que Tiago dá está no início do versículo 8, quando ele diz: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Em sua bondade, Deus aproxima-se de nós quando tratamos do pecado em nossa vida. Pois de outro modo, esse pecado manteria-nos longe do Senhor. Manteria-nos longe dele. E no segundo momento, que está no verso 9 e 10, Tiago diz: humilhai-vos diante de Deus. Veja que as pessoas, às vezes, elas estão vivendo de maneira inadequada, isso para ser bondoso com as palavras, né? A pessoa está vivendo de uma maneira incoerente, inadequada diante do Senhor, e ela acha que está tudo certo. Vive alegremente, sorridente, como se nada estivesse acontecido. Mas veja o que o Tiago diz diante disso: afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Então, para aquele que vive diante de situações contrárias à vontade de Deus, diz Tiago, não é para haver alegria, não. Você não tem que estar alegre com isso, não é para ter riso no seu rosto. Pelo contrário, Tiago diz: transforme esse riso em choro. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. É dele que nós precisamos, meus queridos. E Ele nos exaltará. O apóstolo Pedro, ele usa uma expressão semelhante a essa: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Se eu não estou equivocado, 1 Pedro 4,7, se não me falha a memória. Então veja que nós precisamos da exaltação do Senhor, e não da exaltação humana. Eu disse aqui, acho que foi semana passada, né, que o ser humano, ele valoriza muito essa rasgação de seda que existe no trato, né, de pessoas para com pessoas. Mas não é desses tipo de exaltação que nós necessitamos. Necessitamos da exaltação de Deus. É possível sujeitar-se exteriormente, sem se humilhar interiormente. É por isso que eu disse aqui, em outras oportunidades falo, né? Às vezes quando nós vamos dobrar o joelho para orar, e às vezes eu até uso a expressão: irmão, se você não quiser ajoelhar, por alguma razão, tem pessoas que sentem um pouco de dor, às vezes já por ter uma idade mais avançada, ou não necessariamente, né? Por outras razões, pode orar sentado mesmo. Por quê? Porque existe pessoa que dobra o joelho, mas o coração, ele está ereto diante de Deus, ele não consegue se dobrar de forma alguma. Então é possível que às vezes, exteriormente, as pessoas se humilhem diante de Deus, mas interiormente essa humilhação não houve. Salmo 34, verso 18, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Então, o nosso quebrantamento exterior deve ser uma consequência do nosso quebrantamento interior. A nossa humilhação externa deve ser um resultado da nossa humilhação interna. É isso que Tiago diz para a igreja. A nossa inimizade com os outros é fruto da nossa inimizade conosco mesmo, que é fruto da nossa inimizade com Deus. Para concluir, irmãos, obedecendo essas 3 instruções, o Senhor se achegará a nós, nos purificará e perdoará, e as guerras terão fim. Não estaremos em guerra com Deus, de modo que não estaremos em guerra conosco mesmo e nem com os outros. O efeito da justiça será paz,
E o fruto da justiça, repouso, segurança para sempre. É preciso entregar o controle da vida ao Senhor e permitir que Ele se torne o príncipe da paz das nossas vidas. Nós precisamos pegar o controle, irmãos, o controle da nossa vida, a chave da nossa vida e entregar na mão do Senhor, de Senhor, toma. O Senhor sabe muito bem, ou muito melhor do que nós, o que fazer com isso, estar em tuas mãos. Mas se entregar, não pode pegar de novo, irmão. Porque às vezes nós entregamos, mas chega um momento, me empresta aqui um pouquinho, né? me empresta aqui só um minuto, amanhã eu devolvo, me empresta aqui, amanhã eu te devolvo. Não, uma vez que nós entregarmos, nós temos que confiar, que Ele sabe muito mais do que nós, o que é melhor para nós. Talvez nós não conseguimos visualizar hoje, e geralmente nós não conseguimos mesmo, né? Não é isso que Jesus Cristo diz para os seus discípulos? O que eu faço hoje vocês não entendem, mas um dia vocês entenderão. Lá na frente vocês saberão a razão disso. Então é necessário nos entregar ao Senhor na sua totalidade e confiarmos que Ele saberá conduzir as nossas vidas da melhor maneira possível. Bendito seja o seu santo nome. Deus abençoe, meus queridos. Glória a Deus.